Claro, mérito meu também, que depois corri atrás, mas foi ali o empurrãozinho que me fez caminhar. E dá, gente. Agora sim, procurar no lugar certo, porque procurar em lugar errado vai encontrar coisa O errada. sentimento é de realização e de muita felicidade por ter dado esse voto de confiança. Dê você também esse voto de confiança, eu tenho certeza que você não vai se arrepender e a sua aprovação vai vir, assim como a minha veio. E agora, com os recém-cumpridos 22 anos, consegui ser aprovado na Polícia Rodoviária Federal. Só tenho a agradecer a toda a equipe do Objetivo. Com certeza que se você não tiver um caminho certo para seguir, você fica meio perdido. Eu não tinha nenhuma experiência sobre concurso público a respeito. Eu não sabia realmente, assim, de basicamente nada. E o Objetivo me deu esse direcionamento. O senhor me apresentou o guia de consulta rápida, que, cara, aquilo foi genial. Hoje em dia eu só estudo com guia de consulta rápida. Comecei do zero, pô. Eu comecei a estudar português sem saber o que era um verbo, sabia o que era pronome, não sabia o que era preposição, não sabia nada disso. Hoje eu sei as preposições decoradas, pô. Claro, mérito meu também, que depois corri atrás, mas foi ali o empurrãozinho que me fez caminhar. E dá, gente. Agora sim, procurar no lugar certo, porque procurar em lugar errado vai encontrar coisa errada. O sentimento é de realização e de muita felicidade por ter dado esse voto de confiança. Dê você também esse voto de confiança, eu tenho certeza que você não vai se arrepender e a sua aprovação vai vir, assim como a minha veio. E agora, com os recém-cumpridos 22 anos, consegui ser aprovado na Polícia Rodoviária Federal. Só tenho a agradecer a toda a equipe do Objetivo. Com certeza que se você não tiver um caminho certo para seguir, você fica meio perdido. Eu não tinha nenhuma experiência sobre concurso público a respeito. Eu não sabia realmente, assim, de basicamente nada. E o Objetivo me deu esse direcionamento. O senhor me apresentou o guia de consulta rápida, que, cara, aquilo foi genial. Hoje em dia eu só estudo com guia de consulta rápida. Comecei do zero, pô. Eu comecei a estudar português sem saber o que era um verbo, não sabia o que era pronome, não sabia o que era preposição, não sabia nada disso. Hoje eu sei as preposições decoradas, pô. Fala, meu aluno aqui da Tribo Concursos, professor Josiel aqui na área, sou professor da disciplina de Física, né? Estamos aqui nesse encontro para respondermos, né, algumas questões de tópicos, né, que geralmente aí são abordados aí nas provas e aqui em especial para o concurso do CBMCE, beleza? O que acontece, né? A gente não vai ter a mega revisão de véspera presencial, mas calma. A Tribo está preparando aí a melhor revisão de véspera 100% online, onde você pode assistir no conforto da sua casa, na maior tranquilidade do mundo, fazer anotações, né? De repente aí até assistir novamente algum ponto ali que você ficou com dúvida, beleza? Então, trazendo aqui para você as informações, mega revisão de véspera aí online aqui da Tribo, beleza? E aí o precinho aí 10 vezes de R$ 9,70, onde você vai ter aulas de todas as disciplinas, flashcards, guia de consulta rápida, né? Todo aquele padrão que você já conhece aqui da Tribo, tá bom? Então, se você tem interesse em ser aprovado, em pegar ali o último gás para essa prova, você pode escanear esse QR Code aí e adquirir essa melhor MRV. Beleza? Tranquilo? Então, na aula de hoje, a gente vai responder aqui algumas questões potenciais de prova, onde eu vou estar, né, passando aí alguns bizus necessários para que você possa gabaritar a parte de física na sua prova. Beleza? Show, né? Então, disciplina de física, o que mais cai em prova. Se você ainda não me segue no Instagram, tá aí o meu @josielst. E vamos lá para a nossa primeira questãozinha. Um carro de 1.000 kg de massa entra a 30 metros por segundo em uma curva de raio igual a 300 metros, contida em uma superfície horizontal. Determine o módulo do coeficiente de atrito estático entre os pneus do carro e o asfalto para que esse veículo não derrape. Informação importante. Para que esse veículo não derrape, e ele quer saber o atrito estático. Muito bem. Inicialmente, né, o que é que você precisa saber aqui? Primeiro, o que é um atrito, né? Então, o atrito é uma força que se opõe ao movimento. Tenta atrapalhar o movimento, vamos dizer assim, mas que é muito importante na natureza, né? Então, você imagina você jogar, por exemplo, bola numa sala que está molhada com muito sabão, um azulejo. Você acha que vai ser fácil? Vai ser difícil, porque o atrito, nesse caso aí, quase inexistente, então você vai se deslizar, você vai escorregar. Então, o atrito, né, diz respeito a esses ambientes ásperos, né, a essa superfície que gera
né? Um atrito é exatamente para você se movimentar. Por exemplo, o asfalto. O asfalto ele tem um coeficiente de atrito, porque senão o carro ia só patinar. Você imagina aí um carro tentando fazer força numa lama. Ou ele fica só patinando, girando, girando, então sai do lugar, né? Então o atrito é essa força que se opõe ao movimento que é importante. O atrito ele pode ser estático ou dinâmico, né? O atrito estático é aquele atrito, como o nome já diz, que o corpo está estático, ele está parado, está em repouso. O atrito dinâmico é aquele atrito que quando o corpo ele está em movimento, beleza? Ele quer aqui o atrito estático. Existe uma situação, e aqui misturou, né, muito essa parte de movimento circular uniforme, né? Onde o carro está fazendo uma curva, né? E a gente sabe que existe uma determinada velocidade máxima que esse carro consegue imprimir para que ele não saia fora da pista, ou seja, para que ele não derrape. Então vamos supor, a velocidade máxima que esse carro pode fazer essa curva aqui é de 80 km por hora. Ou seja, se a velocidade for acima de 80, ele vai derrapar, vai sair fora da pista, vai capotar. Em física, existe um macete muito bom em relação a essa parte de não derrapar. Quando a questão disser, não sei o que, a velocidade era tal, a massa era tal, não sei o que, eu quero saber a velocidade máxima que esse veículo pode imprimir para que não derrape. Ou então, nesse caso aqui, ele pede o atrito estático. Não tem problema, a ideia vai ser a mesma, né? Professor, e qual vai ser a ideia? Eu vou te falar o seguinte, ó. Quando a questão falar não derrape, né, não saia fora da pista, não capote, você vai dizer que a força de atrito vai ser igual à força centrípeta, ou seja, aquela força que puxa para o centro. Como é que eu calculo a força de atrito? Através do μ, que é o coeficiente de atrito, nesse caso é o estático, vezes a normal. Como é que eu calculo força centrípeta? Massa, velocidade ao quadrado, isso aqui dividido por quanto? Pelo raio. Vamos lá, μ, que é o coeficiente de atrito estático, vezes a normal. A normal é igual ao peso. E peso é massa vezes gravidade. Então, você vai colocar aqui, ó, massa vezes gravidade é igual a massa, velocidade ao quadrado dividido pelo raio. Nesse caso, o corpo é o mesmo, então a massa é a mesma. Então, você pode simplificar. Beleza? E aí, desse lado aqui, você vai ficar com μ estático vezes a gravidade. Do outro lado, você vai ficar com velocidade ao quadrado dividido pelo raio. Beleza? Então, aqui, meu jovem, é a formulazinha, né, resumida. Toda vez que a questão falar para que o veículo não derrape, para que ele faça a curva com segurança. Essa é a fórmula. Acabou. Aqui agora é só substituir. Só substituir. Vamos lá. Bora lá, ó. Puxando para cá. O μ é o que a gente quer descobrir, que é o coeficiente de atrito estático. A gravidade, a questão não falou, né? A aceleração da gravidade é aquela lá de 9,8 metros por segundo ao quadrado. Só que a gente utiliza o 10 para ficar mais fácil. Então, você vai colocar aqui 10 é igual a velocidade ao quadrado. Nós temos aí o 30, que é a velocidade, ao quadrado, e o raio. Está aqui o raio da pista. 300. Certo? Então, aqui a gente vai ficar com μ vezes o 10 é igual. 30 ao quadrado é 30 vezes 30, que são 900, dividido por 3.000. Certo? Ou, ora 3.000, hein? O raio é só 300. E aí, vamos lá, né? Meio pelos extremos, ó. Pô, desse lado aqui você vai ficar com 10 vezes 300, 3.000. Vezes o coeficiente de atrito estático. Do outro lado você vai ficar com 900. Aqui, né? Então, o coeficiente de atrito vai ser igual a 9 por 30. Isso aqui vai ser igual a quanto? 0,3, certo? Lembrando que, como eu estou falando de atrito, então letra C aqui é o gabarito, como eu estou falando de coeficiente de atrito, é uma grandeza que a gente chama adimensional, ou seja, não tem unidade de medida. Então, pega o bizu. Falou de não derrape, de fazer com segurança, calcule a velocidade máxima que ele pode imprimir para que não derrape, a fórmula é a mesma. A fórmula é essa aqui. Ainda assim, pode evoluir para cá, ó.
Ia ficar desse lado aqui velocidade ao quadrado, do outro lado μe, que é o coeficiente de atrito estático dinâmico, vezes o raio. E ela, de forma bem evoluída mesmo, ficaria a raiz disso. Certo? Ficaria a raiz de μe gr, certo? De forma mais avançada. Beleza, né? Vamos lá, continuando. Vamos para a questão de número 2. Uma criança de massa 40 quilos viaja no carro dos pais, sentado no banco de trás, presa pelo cinto de segurança. Num determinado momento, o carro atinge a velocidade de 72 km por hora. Nesse instante, a energia cinética dessa criança é. Então, é muito comum questões envolvendo a parte de energia, né? Nós temos aí a energia mecânica, que pode ser energia cinética, que é aquela energia associada ao movimento, à velocidade. Nós temos a energia potencial gravitacional, que é a energia associada à altura. Nós temos a energia potencial elástica, que é a energia associada aos elásticos, né? Nesse caso, nós temos o seguinte, nós temos que a massa dessa criança é de 40 kg, né? A velocidade que o carro está desenvolvendo é uma velocidade de 72 km por hora, e corresponde, você já sabe, a 20 metros por segundo. Mas por que você sabe? Aquela ideia, né? Quilômetro por hora, metro por segundo. De quilômetro por hora para metro por segundo, você vai fazer o quê? Você vai dividir por 3,6. E de metro por segundo para quilômetro por hora, você vai fazer o quê? Multiplicar por 3,6. Só que existem algumas velocidades que você já tem que ter aí decorado na sua cachola. Por quê? Porque são muito comuns em prova. Certo? Isso aqui você tem que saber porque é muito comum em prova. 72 km por hora, certo? E 90 km por hora. Beleza? 36, 10 metros por segundo. 54, 15 metros por segundo. Certo? Aqui ficou com a perna grande, né? Beleza? 72, 20 metros por segundo. E o 90, 25 metros por segundo. Certo? Nesse caso, a 20 metros por segundo, ele pede para você calcular a energia cinética. Então, ó, a energia cinética é igual massa, velocidade ao quadrado, dividido por 2. A energia cinética vai ser a massa da criança 40, vezes a velocidade ao quadrado, no caso 20 ao quadrado, dividido por 2. Energia cinética vai ser... Você pode dividir 40 por 2, fica 20, vezes, né? 20 vezes 20, que é 20 ao quadrado, 400. 2 vezes 4, 8. Então, 8.000 joules é a energia cinética. Certo? Letra D é o nosso gabarito. Se fosse energia potencial gravitacional, como é a fórmula mgh, massa, gravidade, altura. Se fosse energia potencial elástica, K vezes x ao quadrado dividido por 2, onde K é a constante elástica da mola e x é a deformação da mola. Bom? Vamos para esta questãozinha. Questãozinha aí de número 3. Questão número 3, ela diz o seguinte. Uma bola de 6 kg está ligada a um dispositivo que tem uma mola de constante elástica 400 newtons por metro em seu interior, o qual, quando acionado, lança a bola verticalmente. Nesse momento, a bola é lançada e adquire uma velocidade de 25 metros por segundo, enquanto a mola interior do seu dispositivo sofre uma elongação de 5 metros, que é a deformação, né? Sabendo isso, calcula a altura máxima atingida pela bola, né? Então, o que é que acontece? É muito comum questões envolvendo a questão da conservação da energia mecânica, né? Onde uma energia se converte em outra. Potencial se converte em cinética, cinética se converte em elástica e por aí vai. Bom, aqui nós temos uma questão em que a gente vai responder pela conservação da energia mecânica. Por quê? Porque diz que essa bola de 6 kg está ligada ao dispositivo que tem uma mola. Então, a energia potencial elástica, né?
lança a bola verticalmente, converte em energia potencial gravitacional e adquire uma velocidade de 25 metros por segundo, que eu tenho energia cinética, né? Beleza? Ele quer saber essa altura aí. Então, como é que a gente vai responder? A gente vai dizer o seguinte, que a energia... Vamos lá, só anotar aqui primeiro os dados, para depois a gente ficar só substituindo, fica fácil. A massa dessa bola, 6 quilos. Constante elástica, 400 newtons por metro. Certo? Velocidade, 25 metros por segundo. E a deformação, que é o x, 5 metros. A questão quer saber a altura que ela atinge. Como é que a gente vai responder? A gente vai dizer o seguinte, ó. Que a energia mecânica antes é igual à energia mecânica depois. Certo? Antes, você tem que essa bola está ligada a uma mola com 400 newtons por metro, né? Então, antes, qual é a energia que ela tem antes? Potencial elástico, relacionada à mola elásticos. Depois eu vou soltar essa bola. Quando eu soltar, ela vai verticalmente, então ela vai adquirir energia potencial gravitacional e com uma determinada velocidade, então energia cinética. Então, antes eu só tinha a potencial gravitacional. Vejamos. Então, a energia mecânica antes vai ser a energia potencial gravitacional, que é igual à energia depois, né? Que vai ser energia cinética, que é a da velocidade que ela vai ganhar depois, mais energia potencial gravitacional. Melhor, eu falei aqui potencial gravitacional, né? Que é PEL, energia potencial elástica. Certo? Energia potencial elástica, Kx ao quadrado dividido por 2. Energia cinética, m velocidade ao quadrado dividido por 2. E aí mais, né? Energia potencial gravitacional, massa, gravidade vezes altura. E agora vamos só, acabou a física aqui. Agora é só substituir os dados. O K, 400. O X, que é a elongação da mola, 5 ao quadrado dividido por 2. Massa da bola, 6, né? Vezes velocidade ao quadrado. A velocidade aqui, ó, 25. Então, 25 ao quadrado dividido por 2. Mais massa, 6, que agora a gravidade, 10. Vezes a altura, exatamente o que a gente quer. Vamos lá, direto ao ponto. Nós temos o seguinte, ó. 5 ao quadrado é 5 vezes 5 dá 25, né? Então, aqui a gente fica com 400 vezes 25, né? Isso mesmo, né? Isso. E dá 10.000. E 10.000 dividido por 2, 5.000. É igual. Aqui a gente tem 25 vezes 25 dá 625, né? 625 vezes 6 dá 3.750, né? E aí você vai dividir por 2, dá 1.875, mais 6 vezes 10, 60H. Lá, botar aqui tudo para o mesmo lado, ó, 5.000 menos 1.875 igual 60H. Beleza? Aqui vai dar 3.125 igual a 60H. Beleza? Quando você dividir aqui, ó, 3.125 por 60, que vai dar um valor de aproximadamente, vai dar um pouco mais de 50, né? Então, vai ser aproximadamente a alternativa C, né? Aproximadamente 52 metros vai ser a altura, tá? Essa bola vai atingir, né? Comumente, a questão geralmente ela vai falar só de duas energias, ou a cinética convertendo em potencial gravitacional, ou a cinética convertendo em energia elástica. O fato é que você vai igualar uma com a outra. Nesse caso aqui, eu vou igualar a energia elástica, que aqui tinha antes, a potencial elástica, né?
Porque quando ele armazenou totalmente elástico, aí depois foi que ele soltou essa bola. Quando ele soltou, aí sim foi que se transformou em potencial gravitacional devido à altura e cinética. Beleza? É muito bom e muito importante a questão aí de conservação da energia. Vamos lá para um tópico bem importante, que é essa parte de temperatura, né, de termometria. Questão número 4 diz assim: em um deserto, apesar de serem retratados aí principalmente pelas suas altas temperaturas, existe uma amplitude térmica muito extrema entre o dia e a noite. Se a temperatura máxima durante o dia for de 40 graus Celsius e a mínima à noite for de 10, qual a variação de temperatura na escala Fahrenheit? Variação de temperatura. Veja, nós temos uma fórmula geral que faz conversão de temperatura, né? Temperatura Celsius sobre 5 é igual a temperatura Fahrenheit menos 32 dividido por 9 é igual a temperatura Kelvin menos 273 dividido por 5. Beleza? Vou até colocar aqui explicando, ó. Quando é que você vai utilizar essa fórmula? Quando a questão pedir temperatura isolada. Em Celsius era 60 graus, né? Quero saber em Fahrenheit. Quando for temperatura isolada, você vai usar essa. Quando for variação de temperatura, que é isso aqui, a questão, é mais fácil ainda. Variação da temperatura Celsius sobre 5. Variação da temperatura Fahrenheit sobre 9 é igual a variação da temperatura Kelvin sobre 5. Então, quando a questão falar de variação de temperatura, vai usar essa relação aqui. Falar de variar, que foi o caso dessa questãozinha aqui, né? Então, a variação foi de quanto, meu amigo? Se de noite, se de dia faz 40, à noite faz 10, variou quanto? Variou 30. Então, ele quer saber essa variação de graus Celsius de 30 em Fahrenheit. Pronto. Então, se ele pede variação de Celsius em Fahrenheit, você vai usar somente essa relaçãozinha aqui, ó. Variação da temperatura Celsius sobre 5 é igual a variação da temperatura Fahrenheit sobre 9. Variação da temperatura Celsius foi 30, porque variou de 40 para 10, dividido por 5. Variação da temperatura Fahrenheit dividido por 9. Beleza? Então, 9 vezes 3, 27, aqui vai dar 270, né? 270 igual a 5, variação da temperatura Fahrenheit. Variação da temperatura Fahrenheit vai ser 270 dividido por 5. Beleza? Que vai ser igual a quanto? Variação da temperatura Fahrenheit vai ser igual a 54 graus Fahrenheit. Beleza? Então, 50 graus Fahrenheit aí vai ser a temperatura. Essa variação aí. Tranquilo? 100%? Então, nesse caso, letra B de bola é o nosso gabarito. Então, não tem como você errar a questão envolvendo termometria, né? Porque ou vai cobrar temperatura isolada ou vai cobrar variação de temperatura, tá bom? Ou vai cobrar a questão de construção de escala. Certo? Quando for construção de escala, é só você saber, ó, para eu criar uma escala termométrica, ela precisa ter 2 pontos. Por exemplo, na escala Celsius, eu tenho o ponto de fusão, que é 0 graus Celsius, eu tenho o ponto de ebulição, que é de 100 graus Celsius. Beleza? E aqui eu tenho a temperatura de equilíbrio, temperatura Celsius, né? Como é que fica esse TC sobre 5? É porque eu faço a regra da barriguinha. Temperatura Celsius menos 0 é igual a 100 menos 0. Então, isso aqui fica no numerador. TC menos 0 sobre o denominador. 100 menos 0. Vai dar quanto? TC sobre 100. Por que ficou 5 aqui? É porque depois a gente faz uma divisão, né? Uma diminuída aí. Divide todo mundo por 20. Por isso que 100 por 20 vai dar 5. E construção de escala é isso. É 2 pontos. E aí você compara uma escala com a outra e dá tudo certo. Beleza? Sabendo disso. Ah, eu vou criar uma escala Josiel. Pois pronto. Vamos lá criar a escala Josiel aqui para você ver como é que faz. Vou dar os 3 pontinhos aqui.
Vamos lá, criar a escala Josiel, ó. Escala Josiel, pronto. Como é que eu crio? Vamos lá. Eu vou dizer que na escala Josiel, aqui é 10. 10 graus Josiel. Eu vou dizer que a ebulição vai ser 80 graus Josiel. Pronto. E aqui a temperatura Josiel. Como é que vai ficar? Temperatura Josiel menos 10, ou seja, barriguinha menor, dividido por barriguinha maior. 80 menos 10. Então, minha temperatura vai ser temperatura Josiel menos 10 dividido por 70. Pronto. Ah, eu quero converter 50 graus Josiel em graus Celsius. Ficou fácil. Temperatura Celsius sobre 100. Não simplifica ainda, tá? É igual temperatura Josiel menos 10 sobre 70. 100 e 70 não dá para simplificar. Pronto, eu quero saber 50 graus Josiel em Celsius. Vamos lá. Temperatura Celsius sobre 100 é igual a temperatura Josiel 50 menos 10 sobre 70. Vamos lá. TC sobre 100 é igual a quanto? 50 menos 10, 40 sobre 70. Agora, sobrou espaço aqui, deixa eu sair do meio. Beleza? Aí você vai ficar com 70 TC é igual a 100 vezes 40, que vai dar quanto? 4.000. Ou TC vai ser quanto? Aí você vai só dividir, né? Logicamente eu criei a escala agora, né? Aí fica difícil dar um número exato. Beleza? TC vai ser 400 dividido por 7, né? Isso aqui vai dar um valor, vai dar acima de 50, né? Mas vai dar um valor superior a 50, tá? Vai dar um valor superior a 50, né? Mas o que é que eu quero te mostrar aqui? Que comparação de escala, ela pode mandar você criar a escala jubileu, a escala tribo. É desse jeito aqui que você vai fazer. Com Celsius foi assim, com Fahrenheit seria a mesma coisa, beleza? E às vezes a banca cobra para você criar a escala como foi para o concurso soldado, mas você está vendo aí que não tem mistério. Vamos lá, para a próxima questãozinha aqui, questão número 5. É uma questão envolvendo troca de calor, tá? Uma barra de cobre de massa 200 gramas e a uma temperatura de 200 graus Celsius, né? 230, é mergulhada dentro de um recipiente que contém 200 gramas de água, inicialmente a 20 graus Celsius. Sabendo que a temperatura de equilíbrio é de 25 graus Celsius, determina a capacidade térmica do recipiente que contém a água. E aqui ele dá os dados de calor específico do cobre e calor específico da água, né? Quando falar de troca de calor, né? O que é que a gente vai fazer? Nós temos aqui a barra de cobre, que é colocada dentro de um recipiente que contém 200 gramas de água. Então, quando for troca de calor, a gente vai dizer que a quantidade de calor, vamos somar e vai ser igual a zero, tá? Vamos supor que não tem troca de calor com o meio ambiente. Então, a quantidade de calor do cobre mais a quantidade de calor do recipiente, da água, vou botar primeiro da água, né? E tanto faz, na verdade. Da água mais a quantidade de calor do recipiente, isso aqui vai ter que ser igual a zero. Certo? E agora? Agora ficou fácil. Agora você vai descobrir aqui os valores através da troca de calor, né? Somando isso aí. Quantidade de calor do cobre, quantidade de calor da água, quantidade de calor do recipiente. Isso aqui é com a ação fundamental da calorimetria. Você vai fazer quantidade de calor do cobre. Então você vai colocar aqui, ó. Macete, que macete. Certo? Então você vai colocar massa do cobre vezes o calor específico do cobre vezes a variação de temperatura. Vai ser a temperatura inicial, certo? Temperatura de equilíbrio menos a inicial. Você pode colocar assim, né? Temperatura de equilíbrio, que vai ser a temperatura final, menos a temperatura inicial. Mais massa da água, calor específico da água, variação de temperatura. Temperatura de equilíbrio vai ser a mesma das três substâncias, menos temperatura inicial da água, certo? Mais quantidade de calor do recipiente. Opa, já vamos botar
Lá do recipiente, nós temos o seguinte: massa do recipiente, calor específico do recipiente, mais uma vez, temperatura de equilíbrio menos a temperatura inicial desse recipiente, tudo isso tem que ser igual a zero. Agora é só a gente substituir os valores, não tem problema nenhum, certo? Massa do cobre, 200. Então, substitui 200 vezes o calor específico do cobre, 0,03. 0,03. Vezes temperatura de equilíbrio, ó, temperatura de equilíbrio para todos, 25. Menos a temperatura, ó, e a temperatura de 230, né? 230. Água, a massa da água. Óleo e massa, tal, que contém 200 gramas de água. Então, a água, 200 gramas. Então, mais 200 gramas de água. Calor específico da água, tá aqui. 1. Temperatura de equilíbrio, 25. Menos a temperatura inicial da água. Quanto? Há uma temperatura, recipiente que eu tenho 200 gramas de água, inicialmente a 20. Então, aqui 20. Mais a massa do recipiente. Cadê a massa do recipiente aí? Nesse caso, sabendo que a temperatura determina a capacidade térmica do recipiente. Ah, tá. Então, primeiro a gente vai descobrir aqui a quantidade de calor do recipiente. Então, quantidade de calor do recipiente para depois descobrir a capacidade térmica. Igual a zero. Beleza? Então, aqui vai dar quanto? Ó, vai dar 200, vai dar 6. Vezes quanto? 6 vezes menos 205, né? Porque é 25 menos 230. Fechou? Mais 200 vezes 1, 200. 25 menos 20 dá 5. Então, 200 vezes 5. Certo? Que vai dar 1000, né? 1000 mais a quantidade de calor do recipiente igual a zero. Aqui vai dar menos 1230. Mais 1000 mais a quantidade de calor do recipiente igual a zero, né? Então, aqui, quando a gente fizer, a quantidade de calor do recipiente vai ser quanto? Vai ser 230, né? 230 calorias. Certo? Mas aqui é o primeiro passo. O que ele quer, na verdade, é a capacidade térmica, né? E como é que eu calculo? Capacidade térmica é a quantidade de calor pela variação da temperatura. Capacidade térmica é a quantidade de calor 230, que a gente acabou de descobrir, dividido pela variação da temperatura, que foi quanto? Deu 5, né? E nesse caso, divide por 5. Então, a capacidade térmica vai ser 46 calorias por Celsius. Fechou? Questãozinha aí um pouco mais puxada, né? Envolvendo essa parte de troca de calor, né? Por que que aqui eu coloquei isso, ó? Porque a gente tem que descobrir primeiro a quantidade de calor, certo? Do recipiente. Ele quer a capacidade térmica do recipiente. Então, através da quantidade de calor da água e do cobre, a gente tem possibilidade de descobrir a quantidade de calor do recipiente e, por conseguinte, a gente tem como descobrir a capacidade térmica dele, tá? Então, letra A, né? Então, letra A é o nosso gabarito. Beleza? Vamos lá, questãozinha teórica aí para aliviar. O calor é uma forma de energia sobre a qual é correto afirmar. Vamos lá. O que é calor? Energia térmica em trânsito. Tem que saber o seguinte, que o calor, ele não está contido no corpo, o calor ele está em trânsito. Então, se a questão disser que o calor está no corpo, já está errado. Então, uma frase muito usual do cotidiano, né? O pessoal diz, hoje eu estou com calor. Está muito quente, está errado. Você não está com calor porque o calor não está no seu corpo, está em trânsito, devido à diferença de temperatura. Lembre-se, o calor flui de forma espontânea do corpo de maior temperatura para o de menor temperatura. Então, por exemplo, quando você bota um cafezinho quente na xícara e bota em cima da mesa, pegando fogo, e depois de um certo tempo ele está mais frio, mais bacana, não foi o meio ambiente que deu calor para o café, não. Por quê? Porque foi o café que deu para o meio ambiente, já que o café a temperatura era maior. Flui de forma espontânea do corpo de maior temperatura para o de menor. Beleza? Saiba disso. Então, é definido como sendo energia que flui
entre corpos devido à diferença de temperatura entre eles. Letra C é o gabarito. 7. O calor pode ser definido como uma forma de energia em trânsito, motivada pela diferença de temperatura. Um corpo ele pode receber ou pode ceder energia na forma de calor, mas nunca armazená-la, né? Porque, como eu disse, o calor não está no corpo. O ato de fornecer ou ceder calor para uma substância pode acarretar consequências, mudança de fase ou variação da temperatura. Com base nesses conhecimentos, o que acontecerá se fornecermos calor continuamente a um bloco de gelo que se encontra a 0 graus Celsius na pressão de 1 atmosfera? O gelo a 0 graus Celsius, eu forneço calor, ele vai primeiro fazer o quê? Ele primeiro vai aquecer ou primeiro vai fundir-se? Primeiro ele vai fundir, ou seja, primeiro ele vai derreter. Na mudança de estado físico, né, a mudança de estado físico, ela ocorre a temperatura constante. Então, quando o gelo está fundindo, ou seja, descongelando, transformando o sólido em líquido, ele está fazendo isso a temperatura constante. Depois que ele fundiu, ou seja, depois que ele virou líquido, ele vai aquecer. Aí depois vira vapor a temperatura constante. Então, mudança de estado físico ocorre a temperatura constante. Então, primeiro ele vai fundir e depois é que ele aquece. Porque aquecer significa aumentar a temperatura. Então, primeiro não aumenta a temperatura, primeiro ele derrete, primeiro ele funde a temperatura constante, depois é que há o aumento de temperatura. Portanto, letra A vai ser o nosso gabarito. Fechou? 8. Dois corpos feitos da mesma substância, possuem variações de temperaturas diferentes ao serem expostos a uma mesma fonte térmica durante o mesmo intervalo de tempo. A grandeza que explica essa diferença da variação de temperatura, mesmo que os elementos sejam da mesma substância, é o calor específico. Certo? Calor específico. Porque eles possuem variação de temperatura diferente ao ser exposto à mesma fonte. Beleza? Tranquilo? Então, vai ser o calor específico nessa diferença. Bom? 9. A respeito da condutividade elétrica e da resistividade elétrica, aponte qual a principal diferença entre elas, né? O que acontece? Nós temos a ideia de condutividade, ou seja, de condutores elétricos, são aqueles materiais que possuem boa condutividade, ou seja, que facilitam a passagem dos elétrons. Materiais bons condutores são aqueles em que os elétrons estão mais afastados, né, mais largados ali do seu núcleo, tá? A condutividade, mas a resistividade, ao contrário, são materiais elétricos que resistem, que tentam impedir, dificultar a passagem dos elétrons. Para materiais com boa condutividade, eu vou chamar de condutores elétricos. O cobre, o ouro, a prata, o bronze, certo? Materiais que tentam dificultar, que tentam impedir a passagem dos elétrons, a gente vai chamar de isolantes. A borracha, a madeira seca, tá bom? São materiais que dificultam a passagem dos elétrons. Por isso que quando você percebe e verifica que tem alguém levando choque, você fornece um isolante, você consegue tirar a pessoa de lá. Se você fornece uma barra de ferro, que é uma boa condutora, você vai para o lugar dela também, você vai levar um choque. Então, resistividade cria resistência, dificulta. Condutividade facilita a passagem dos elétrons, né? Então, ó, a resistividade está relacionada aos materiais conhecidos como isolantes e a condutividade está relacionada aos materiais conhecidos como condutores, letra D. Show? 10. Um resistor ôhmico. Resistor ôhmico é aquele que respeita a primeira lei de Ohm, né? Em que a resistência vai ser constante, né? Quando submetido a uma DDP, diferença de potencial de 40 volts, atravessado por uma corrente de 20 amperes. Quando a corrente atravessada for de 4 amperes, em volts nos seus terminais será de. Vamos lá. Primeira situação. Ele vai falar do seguinte. Primeiro você tem que saber a primeira lei de Ohm. Vai dizer que a diferença de potencial aqui, a DDP, vai ser a resistência vezes a corrente. Certo? No primeiro caso, nós temos uma DDP de 40 volts. 40. A resistência a gente vai descobrir e a corrente, 20 amperes. Nesse caso, a resistência
vai ser de 40 por 20, 2 ohm. Ele disse que o resistor é ômico, então para o segundo caso, eu vou ter a mesma resistência, já que o resistor é ômico, né? Então, o U é igual a R vezes I. Ele quer saber a DDP no segundo caso. Um resistor é ômico, a resistência é 2. No segundo caso, a corrente foi de 4 amperes. Então, DDP vai ser 2 vezes 4, 8 volts. Vai ser a DDP nos seus terminais, portanto, letra A. Beleza? Show de bola, né? Então, a gente respondeu questões aí, fáceis, difíceis, médias, de tópicos potenciais, né, que poderão ser abordados aí na prova do CBMCE, tá bom? Vou ficando por aqui, não esquece da nossa mega revisão de véspera online, tá aqui, ó, aponte o celular para esse QR Code e adquira aí a sua melhor revisão de véspera para essa prova, tá bom? Então é isso, vou ficando por aqui, desejo bons estudos, tamo junto, rumo à aprovação. Uma super aula que eu sei que você está acompanhando. É isso, a nossa tribo te entrega sempre aulas gratuitas para você. Todos os dias, nos 3 turnos, você tem aula para vários concursos públicos. Eu quero que você continue aproveitando essa aula, porque realmente ela foi feita para você. E olha, não esqueça, nós temos a assinatura completa e limitada 2.0, onde você tem acesso a essa aula desse professor e, claro, a qualquer professor da nossa plataforma. Lá dentro, você tem acesso a mentorias comigo, onde eu te ensino a estudar para concurso e todos os professores te acompanham durante o teu percurso de preparação, além de várias videoaulas de todos os concursos públicos, PDFs com tabelas, imagens e gráficos, guias rápidos de consulta, flashcards, simulados, subindo todo domingo na sua plataforma. Você precisa ser acompanhado na condução da sua preparação para você subir o nível. E é por isso que eu tô te convidando para a mais incrível plataforma em formato de assinatura do Brasil para sua preparação. Não perca tempo! Se esse vídeo tá aparecendo para você, é porque você realmente precisa dar um passo significativo para sua mudança de vida. Assine agora a assinatura limitada 2.0 da Tribo e saia na frente da concorrência. Vem pra Tribo!